Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu estava lendo um livro bem interessante, é um best-seller, provavelmente muitos de vocês já leram ou já ouviram falar, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é do Shawn Achor, que é da psicologia positiva, é um pesquisador que foi assistente, na aula de felicidade de Harvard do Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo da psicologia positiva, um pesquisador. Fiquei bastante mexida com a introdução do livro, porque ele fala que muitas vezes, até por um condicionamento, um condicionamento externo, a gente espera que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente fique feliz. A gente não aprende a desenvolver um bom olhar diante das coisas que acontecem. A gente é educado assim, quando eu tiver tal coisa serei feliz, quando eu tiver tal emprego, quando eu tiver um casamento, quando eu tiver um filho, quando eu tiver tanto de dinheiro no banco. A gente sempre atribui a felicidade a coisas externas. Isso me lembrou um livro maravilhoso do Osho, que eu já recomendei inúmeras vezes para vocês, mas vale a pena falar de novo, até para quem está chegando agora, que é esse aqui, Alegria, a felicidade que vem de dentro. Eu gostaria inclusive de ler um trecho desse livro. O livro inteiro é fantástico, mas tem um trecho bem interessante que vai ao encontro desse pensamento, no qual ele fala o seguinte: alegria é entrar em seu próprio ser. No começo é difícil, árduo, no começo você terá de encarar a aflição. O caminho é enorme, porém, quanto mais você penetrar nele, maior será a recompensa. Aí tem um trechinho do livro que se chama Pão e Circo, é a página 59, ele fala assim: normalmente o que consideramos como alegria não é alegria, no máximo se trata de entretenimento e é apenas uma maneira de evitar a si mesmo, de intoxicar a si mesmo, de mergulhar em algo para que você possa se esquecer de sua infelicidade, de sua preocupação, de sua angústia, de sua ansiedade. Todos os tipos de entretenimento são considerados como sendo alegria, mas eles não são. Tudo o que vem de fora não é alegria. Vou repetir. Tudo o que vem de fora não é alegria, não pode ser. Tudo o que depende de algo não é alegria, não pode ser. A alegria surge de sua própria essência. Ela é absolutamente independente de qualquer circunstância externa. Vou repetir, principalmente para quem tem uma visão materialista da realidade, que acha que as pessoas são frutos do meio, Ele fala assim: ela é absolutamente independente de qualquer circunstância externa e ela não é uma fuga de si mesmo, mas realmente encontrar a si mesmo. A alegria surge apenas quando você chega em casa. Essa ideia de chegar em casa é uma metáfora para falar do reencontro consigo mesmo, da conexão com a essência, com o seu eu real, com a sua centelha divina, Aí ele continua falando assim: tudo o que é conhecido como alegria é apenas o contrário e diametralmente oposto, e não alegria. Na verdade, por não ter alegria, você procura entretenimentos. Olha que interessante. Por não ter alegria, você procura entretenimentos. Aí ele continua falando o seguinte: quando você aprender a encarar a sua infelicidade, começará a ser alegre, pois nesse próprio encarar, a infelicidade começa a desaparecer e você começa a ficar cada vez mais integrado. Olha que interessante isso. Um dia a infelicidade estará presente e você a encarará e de repente a quebra. Você pode perceber a infelicidade separada de você e você separado dela. Você sempre esteve separado, ela era apenas uma ilusão, uma identificação que você teve. Agora você sabe que você não é isso
Então há um acesso de alegria, uma explosão de alegria. Olha que interessante que ele fala aqui na página 84. O estado de plenitude não é algo a ser alcançado, ele já está presente. Nós nascemos nele e não o perdemos, apenas nos distanciamos, mantendo nossas costas para nós mesmos. Aí ele continua falando o seguinte: o ego existe na infelicidade e quanto maior a infelicidade, mais alimento ele recebe. Nos momentos de plenitude, o ego desaparece totalmente e vice-versa. Se o ego desaparece, o estado de plenitude começa a banhar você. Se você quiser o ego, não poderá perdoar, não poderá esquecer, particularmente as mágoas, as feridas, os insultos e humilhações. Não apenas você não poderá perdoar, mas os exagerará, os enfatizará. Você tenderá a se esquecer de tudo que foi belo em sua vida. Não se lembrará dos momentos alegres. No que se refere ao ego, esses momentos não têm nenhum propósito. A alegria é como veneno para o ego e a infelicidade é como vitaminas. E o que eu percebo, gente, que é um equívoco muito comum na nossa sociedade, as pessoas confundem excitação efêmera, entretenimento ou empolgação com a verdadeira alegria. A verdadeira alegria ela é fruto de uma consciência que vem do processo de autoconhecimento. Ela não tem nada a ver com uma circunstância social, com uma situação externa, com o quanto você tem de dinheiro, com o trabalho que você tem. Não tem a ver com conquistas de coisas externas. Ela tem a ver com a conquista de si mesmo. Por exemplo, Jesus, ele não tinha uma situação financeira abastada, e, no entanto, era um ser de extrema evolução, o tempo todo conectado com a essência. Ele era a alegria encarnada. E ser a alegria encarnada não significa ser uma pessoa empolgada, extasiada, que está o tempo todo celebrando tudo. Não é isso. Não estou falando de uma empolgação que é fruto do ego e logo passa. Inclusive o Osho fala isso no texto. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, ele é fruto de uma consciência. Ele não depende de fenômenos externos, ele depende desse processo interno de autoconhecimento e não é uma coisa que fica flutuando, que vai e vem, entende? É um estado de espírito com o qual você se conecta e você consegue permanecer nele apesar da tristeza, apesar da dor, apesar da dualidade. Porque é claro, a gente vive num mundo de dualidade que tem prazer e dor, alegria e tristeza. Não tem como a gente ficar só num polo e negar o outro, porque se a gente nega uma coisa, a gente não vive totalmente a outra. Então a gente precisa da dualidade, a gente precisa dos polos opostos. Mas a nossa verdadeira natureza, a nossa essência divina, a nossa centelha, como você quiser chamar, o seu eu superior, ele é genuinamente alegre. É que quando a gente encarna aqui nesse plano e se identifica com o ego, é muito comum que a gente fique cultivando o sofrimento pelo reforço positivo que a gente recebe. Isso acontece muito na nossa infância, quando a gente está doente, quando a gente está chorando, reclamando, a gente recebe atenção. Quando a gente está bem, está feliz, está saudável, a gente não recebe atenção. Então, em geral, o comportamento que tende a ser reforçado, né, é o comportamento de sofrimento, é a cara de choro, a cara de pesar. Tanto que a gente vê muitas pessoas já adultas, às vezes com posturas passivo-agressivas, né, fazendo cara de vítima, de sofrimento, para conseguir alguma coisa em troca, para conseguir o olhar do outro, a piedade do outro, a compaixão do outro, para conseguir algum benefício. Então a pessoa aprendeu que ela tem que fazer aquela cara, né, para fortalecer o próprio ego e com isso receber uma validação externa. Só que todo sofrimento, como fala o Osho, e não estou falando da dor, porque a dor é necessária, como diria Drummond, o sofrimento é opcional. O sofrimento vem da identificação do ego com a dor. Então, assim, quando a pessoa precisa cultivar o sofrimento, muito possivelmente ela é uma pessoa muito egocêntrica. Por isso é muito comum a gente ver pessoas narcisistas com posturas passivo-agressivas, né? Sempre com aquela cara. Eu não estou dizendo aqui, gente, de uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, que precisa de uma ajuda de um profissional, porque tem realmente um problema de saúde mental que precisa ser tratado. Não é desses casos. Eu não estou falando de uma tristeza real, né? Eu estou falando de uma pessoa que aprendeu a fazer cara de triste porque ela percebe que ela recebe benefícios com aquela cara. Ela percebe que quando ela tem aquela postura, as pessoas olham mais para ela, ela recebe mais atenção,
mais cuidados. E muitas vezes, numa situação de tá todo mundo bem, tá todo mundo celebrando, a pessoa aparece com aquela cara porque de alguma forma ela quer atenção para ela. Ela não consegue lidar bem com a felicidade das outras pessoas. Então, estar com aquela cara de sofrimento faz com que todo mundo olhe para ela e pergunte: nossa, o que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? E aí todos os olhares se voltam para ela e ela vira o centro das atenções e muitas vezes até estraga com a alegria das outras pessoas, porque aquela cara foi muito reforçada ao longo da vida e hoje, por conta do caráter dela, ela acaba usando essa cara como uma forma de defesa, como uma forma de conseguir a atenção das pessoas. É o famoso passivo-agressivo, que eu já falei aqui em outros vídeos também. Olha só que interessante o que o Osho fala aqui. O ego vive no negativo, pois ele é basicamente um fenômeno negativo. Ele existe ao dizer não. O não é a alma do ego. E aí ele fala assim, por um lado você diz, não, eu não quero essa infelicidade. Por outro lado, insiste em se apegar a ela. Quem nunca, né? Muitas vezes, quando a gente está contando uma história triste, às vezes alguém vem e dá uma solução pra gente, a gente não quer nem ouvir a solução, porque a gente quer se lamentar, a gente quer reclamar, a gente não quer que o problema seja solucionado, porque de alguma forma aquele problema acaba servindo como uma muleta existencial para dar um reforço positivo para o nosso próprio ego. Porque para a pessoa ser verdadeiramente alegre, e essa alegria genuína é fruto de uma consciência, ela tem que deixar o ego morrer. Então por isso que uma pessoa egocêntrica nunca será verdadeiramente alegre. Ela pode ter momentos de êxtase, de entretenimento, uma empolgação efêmera, mas não uma alegria genuína que é fruto do processo de autoconhecimento, né? Então essa pessoa muitas vezes lança a mão desse recurso, né, de se apegar ao sofrimento e de não querer se libertar dele, mesmo que haja alternativas, porque ela sabe que se ela se libertar daquilo, ela não vai ter mais do que reclamar. E ela não vai mais receber o reforço positivo externo, o olhar do outro, o cuidado do outro. Então ela não quer nem resolver aquele problema. Se você dá para ela uma possibilidade de solução, ela fica até brava, fica reativa com você. Ela não quer nem saber, porque ela quer continuar naquele estigma, ela quer continuar perpetuando aquela muleta existencial para poder validar o próprio ego e conseguir receber a atenção que ela quer do externo. Olha que interessante o que ele fala aqui. Lembre-se, o ego pode existir apenas quando ele batalha, quando ele luta. E quanto maior o problema, quanto maior o desafio, mais o seu ego se ergue, se eleva. Vou repetir. Quanto maior o problema, quanto maior o desafio, mais o seu ego se ergue, se eleva. Você cria problemas, os problemas não existem. E agora, se você me permitir, nem copos d'água existem. Isso também é um truque seu. Você diz, tudo bem, não há tempestades, mas há copos d'água. Não, nem mesmo copos d'água existem, eles são criação sua. Isso é uma metáfora, tá, gente? Primeiro você cria os copos d'água a partir do nada e depois cria tempestades a partir deles. Olha que interessante, gente. Em geral, o pessoal fica bravo quando escuta essa frase, né? Que os problemas não existem. É nosso próprio ego que cria problemas para ter do que reclamar, enfim, para poder se lamentar, né? Ah, Gisela, mas tem pessoas que têm problemas reais, que realmente estão sofrendo, que estão em situações difíceis. É claro que tem, gente. Mas o que Jesus veio nos ensinar, né? Buda, Chico Xavier, enfim, os grandes mestres que passaram nessa humanidade e também muitos filósofos do Oriente, muitos gurus orientais, eles falam sobre isso. Inclusive eu também vi isso na palestra do psicólogo da psicologia positiva, né? Falando que a aceitação é uma forma da gente conseguir preservar a nossa felicidade quando a gente aprende a aceitar a realidade apesar das dificuldades. Ou seja, aconteceu algo com você. Você pode olhar para essa situação, se lamentar, se sentir uma vítima do mundo, ou você pode olhar para essa situação, agradecer que aquilo chegou até você. Ah, Gisela, mas e se for uma situação muito difícil? Por mais difícil que seja, se chegou até você,
tem alguma correlação com o seu mundo interno. Lembra da lei hermética que fala que tudo que está dentro também está fora, né? Já no cristianismo a gente ouve falar isso, né? Que ninguém recebe uma cruz maior do que aquela que pode carregar. Então, se aquilo chegou até você, de alguma forma isso está correspondendo, mesmo que indiretamente, a algum aspecto do seu padrão interno. Então, só por isso é importante você ter um olhar perceptivo e não reativo, né? E olhar para aquela situação, como dizia Jesus, em tudo dai graças. Olhar, agradecer a situação e procurar aceitá-la, ao invés de reagir contra ela. Procurar aceitá-la, procurar entender o que a vida está querendo te mostrar. E aí, ao aceitá-la, você vai entrar num tipo de conexão, que é a conexão que não é reativa e sim perceptiva, né? Já falei várias vezes sobre isso aqui, a diferença entre agir e reagir. Quando você reage, você está identificado com o ego, quando você age, você está conectado com a sua essência, né? Então, a situação chegou até você. Ao invés de você ficar bravo, indignado, amaldiçoar a vida, falar que nada vale a pena, que o mundo é terrível, ao invés de você entrar nessa, olha para a situação. Procura compreender o que a vida está querendo te mostrar. E aí você aceita aquilo que chegou até você, sem reatividade. Eu sei que é muito difícil, por isso é treino, tá, gente? O nosso condicionamento aqui nessa terceira dimensão é sim ficar reativo, né? Então é um treino diário e constante a gente não se identificar com a raiva. Mas a coisa veio, aí você observa. Você observa, você olha para aquilo, tá? E você fala, ok, quais os recursos que eu tenho para lidar com isso? Eu consigo lidar com isso sozinho? Não, não consigo. Então vou precisar da ajuda de um profissional de saúde, por exemplo, para ele poder me orientar. Não, vou fazer uma meditação, não sei como agir, estou em dúvida, estou em conflito, então vou parar, vou silenciar meu ego e vou ouvir meu ser. Vou fazer uma meditação, vou sair da dualidade da mente para ir para o uno, para escutar o meu ser, para saber a verdade, porque as leis divinas, como já fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos, as leis divinas, elas já estão dentro de todos nós, a gente já nasce com um instinto para perceber as leis divinas. Só que a maioria de nós se identifica tanto com o ego que não sabe ouvir essas leis. Então a gente precisa ter o treino da meditação para buscar a verdade. A gente só precisa buscar a verdade porque a gente se desconectou dela, mas ela continua dentro da gente. É uma questão da gente identificar, da gente silenciar o ego e reconhecer. Então você vai parar, fechar seus olhos, olhar para dentro e vai falar para si mesmo. Como eu posso lidar com isso? Você pergunta para você. Aí você fica com o ego quietinho, só ouvindo as respostas. Ah, Gisela, não veio nada porque você está muito ansioso, você não sabe ouvir, você quer tudo na hora. Então para, espera, pergunta para o seu ser a resposta. Talvez não venha agora, talvez venha em sonho, talvez venha daqui uma hora, talvez daqui uma semana. Obviamente que se for um problema que precisa de uma solução imediata, você não vai poder esperar uma semana, então você vai lançar a mão dos recursos que você tem. Mas quando você tem esse tempo, essa disponibilidade interna para parar, escutar o seu ser e se desidentificar do ego, porque o ego vai fazer drama, o ego ele é ansioso, ele vai querer sempre mais. Pro ego nunca tá bom, ele conquista uma coisa, quer outra, depois quer outra, ele nunca sacia, né? Ele quer sempre uma coisa nova, ele quer sempre experimentar isso, experimentar aquilo, quer experimentar relacionamentos, nunca ninguém tá bom, quer experimentar, sei lá, cursos novos, ele quer fazer sempre algo diferente. Uma das características do ego é que ele é insaciável. A gente só encontra a saciedade quando a gente encontra o pertencimento interno, quando a gente aprende a olhar para dentro. Isso é treino, isso é prática. Como é que a gente faz isso? Com autoconhecimento, com terapia, com meditação, associando a terapia com a meditação. Não basta só fazer terapia, nem só meditação. O ideal é fazer um combo, né? O combo da alegria e juntar os dois para você fazer um processo com a ajuda de um profissional de saúde que vai te orientar para te ajudar a integrar suas próprias sombras. Ah, Gisela, mas terapia é muito caro. Não é verdade. Você pode encontrar um terapeuta pelo SUS, você pode encontrar um terapeuta nas clínicas escola de psicologia, você pode encontrar em sites online que cobram preços simbólicos.
Recursos não faltam hoje em dia, é só uma questão de você saber procurar. Tem profissionais de saúde que atendem a preços simbólicos online, procure que você vai achar, né? E se você não encontrar, comece com a meditação até você encontrar um terapeuta com qual você sinta afinidade e que você também possa pagar. E aí você faz o combo da alegria, né? Terapia com meditação. E através dessas práticas você vai aprendendo, você vai treinando o seu olhar para você perceber os sinais, para você perceber as respostas. E uma forma interessante de você fazer isso, que também é algo que esse psicólogo da psicologia positiva fala, o Tal Ben-Shahar, né? Ele fala que uma das coisas que mais causa felicidade nos seres humanos é os relacionamentos. Então você ter pessoas com as quais você possa trocar, se relacionar, pessoas com as quais você tenha um alto grau de afinidade, você consiga focar nesse grau de afinidade, isso é super importante para a saúde mental. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia têm discursos como eu me basto, eu quero ficar sozinha, não quero me relacionar com ninguém, não quero mais sair de casa. Gente, isso é péssimo para a saúde mental. É muito bom que você seja uma boa companhia para si mesmo, né? Que você goste da sua solitude, que você goste de ficar com você, isso é ótimo, é sinal que você não está carente, maravilha. É importante você encontrar pessoas, se relacionar, fazer amizades. Não precisa ser um vínculo romântico, um vínculo afetivo. Pode ser um vínculo de amizade, mas ter uma comunidade, pode ser uma comunidade religiosa da qual você faz parte, pode ser o grupo da dança, o grupo do reiki, da meditação, do yoga, um grupo de estudo, sei lá, algum grupo de pessoas com afinidades em comum que você possa encontrar 1, 2 vezes por semana, possa passear, ir a eventos. Ter esses momentos nos quais você vai nutrir a sua sociabilidade, porque ficar muito isolado, muito tempo isolado é péssimo para a saúde mental, porque você não tem a possibilidade de trocar com as pessoas, de aprender com elas, de trocar energia. Então, como eu sempre falo aqui da solitude, da importância da solitude, tem pessoas que levam ao pé da letra e vão para o extremo, não quero mais saber de ninguém, só quero ficar sozinho. Não é por aí, gente. Claro, é bom ficar na própria companhia, mas sem polarizar para esse extremo, né? Porque senão você fica em negação da sua própria natureza. E o ser humano, ele é um ser sociável e social, né? Então é importante para o ser humano sociabilizar, trocar, aprender com as outras pessoas, ver outros seres humanos. Nem que seja, caso você não tenha muitos amigos, nem que seja para você sentar num restaurante e ver pessoas, ver gente andando na rua, só isso já acaba tendo uma função terapêutica. Outra coisa importante que eu sempre falo para vocês, né, que o Tal Ben-Shahar também fala, que é a importância da gratidão. Quando a gente aprende a agradecer tudo que nos acontece, agradecer a vida e ter uma postura religiosa, e religiosa não significa necessariamente ter uma religião, mas ter uma atitude espiritual diante da vida, encontrar um sentido para a vida e saber agradecer a tudo que nos acontece é uma atitude super importante também para a gente conseguir manter a felicidade. Como eu falei, felicidade não é empolgação efêmera, né? É o estado de consciência que você atinge que é fruto do autoconhecimento. E quando você exercita a prática da gratidão, inclusive já indiquei um livro fantástico aqui para vocês com um monte de exercício de gratidão, que é da Rhonda Byrne, A Magia, né, a mesma autora do Segredo, já recomendei para vocês fazerem os exercícios para treinarem a gratidão no dia a dia. Isso muda completamente a percepção da realidade, gente. Então, a meditação, as terapias, a prática da gratidão, os relacionamentos saudáveis, né, outra coisa que eu sempre falo aqui para vocês, escutar músicas que elevam a sua energia. Se você sente que a sua energia está muito densa, você pode lançar a mão dos banhos de limpeza energética. Tem uma playlist aqui no canal só falando desses banhos, né? Então você pode lançar a mão desses recursos e conforme você vai fazendo esse treinamento, né, de aprender a focar na luz, aprender esse processo de autoconhecimento diariamente através da meditação, quando você vai fazendo essas práticas diárias, você começa num processo muito natural de desidentificação gradativa com os desejos transitórios do ego. E aí você vai percebendo como você vai conquistando cada vez mais a si mesmo,
você vai percebendo que menos você vai precisar de conquistas externas, de validações de outras pessoas, menos você vai precisar do sofrimento para fortalecer o ego. Você vai perceber que naturalmente você não vai oscilar tanto de sentimento. Você vai perceber que quando acontece uma adversidade, vai ficar mais fácil para você enxergar uma solução, entender o porquê que aquilo chegou até você. Você não vai ficar mais revoltado contra a vida. Você vai perceber que o seu processo interno de aceitação, de compreensão, de perdão, ele vai ficar muito mais fluido. Você vai perceber que quando uma pessoa vem e fala uma abobrinha para você e é reativo, faz uma crítica destrutiva, a sua tendência vai ser se identificar bem menos com isso, porque você vai conseguir ter compaixão pelo nível de consciência no qual aquela pessoa se encontra, porque você vai conseguir olhar para ela, você vai perceber que a dor dela é tão grande que ela está precisando vomitar aquela dor em alguém e por algum motivo ela te usou como tábua de projeção. Mas aquilo que ela está falando não tem nada a ver com você, tem a ver com as próprias projeções, com o próprio mundo interno, com o repertório interno, e por algum motivo ela decidiu projetar em você. E aí você descobre que quando você ora para o guia espiritual daquela pessoa e para o seu e harmoniza a relação, limpa a relação, ao invés de se identificar com a raiva e jogar uma energia ruim para aquela pessoa que depois vai voltar para você, você muda a sua postura, entende? Isso acontece porque você começa a ter uma percepção mais elevada da realidade. Você para de enxergar a vida de um jeito tão egocêntrico, tão mundano. Você começa a enxergar a vida pela perspectiva das leis espirituais, das leis divinas de amor ao próximo, de compaixão. Jesus já dizia, né? Os mansos herdarão a terra. Então é muito importante a gente aprender a desenvolver essa mansidão, a sair da reatividade, dos jogos de poder, da vingança, mudar a nossa consciência, elevar a nossa consciência. A nova Terra está aí, né, gente? O planeta de regeneração já está aí. Agora é a hora da gente mudar a nossa postura interna, da gente sair da reatividade, desenvolver mais compaixão, mais aceitação. Eu vou discutir com alguém, eu tô com esse ímpeto, peraí, calma, vou respirar, será que vale a pena? Será que vai acrescentar alguma coisa? Vou fazer uma crítica para alguém, será que eu preciso fazer? E se eu realmente tiver que fazer, qual o jeito mais doce para eu falar isso? O jeito mais amoroso para eu conseguir expressar essa opinião? Sem ser reativa com o outro, sem ser agressiva, sendo assertiva, me colocando, mas sem precisar ferir, cutucar uma feridinha no outro. Qual a melhor forma de eu fazer isso? Então, quando você vai mudando essa consciência, graças a esse contentamento genuíno, a esse nível de consciência que depende de uma desidentificação gradativa com os desejos transitórios do ego, quando você vai fazendo isso, você vai percebendo que seu olhar para a realidade vai mudando, né? Você começa a enxergar as pessoas de um jeito diferente. Às vezes você olhava para uma situação e ficava indignado com a situação. Aí você percebe, bom, em vez de eu me indignar, eu vou rezar para o mentor dessa pessoa e para o meu, porque assim eu estou ajudando a pessoa, estou ajudando a mim, estou ajudando o planeta, estou emanando uma energia amorosa. Então, ao invés de eu me revoltar e querer discutir, não, peraí, vou parar tudo, vou fazer uma oração para aquela pessoa, uma oração para o mentor daquela pessoa, para o meu próprio mentor. Eu já falei para vocês, né, Chico Xavier já dizia que se as pessoas soubessem o poder da oração, elas passariam uma vida toda de joelhos. Claro, gente, não significa que é só pra gente orar e pra gente não agir, mas é fato que a oração eleva a nossa vibração e muda a nossa percepção diante da realidade, porque facilita o contato com os espíritos amigos, né? De modo a abrir caminhos, abrir possibilidades. Então, quando a gente permite esse derretimento do ego através dessa conexão amorosa com os espíritos, que é a oração, quando a gente se coloca nesse estado interno de prece, e vai ouvindo o nosso eu superior, essa sabedoria divina, consequentemente a nossa ação na vida muda, fica muito mais serena, mais compassiva,
mais amorosa, mais perceptiva? Não acredite em mim, faça as suas experiências, observe os resultados, né? Chegue você mesmo a essas conclusões. Eu estou propondo sugestões aqui, mas é você que precisa vivenciar para poder digerir. E para isso que eu estou falando, se tornar uma convicção para você. A gente nunca sabe o sabor de um bolo enquanto a gente não experimenta esse bolo. Outra pessoa pode descrever, falar, olha, esse bolo ele tem tanto de chocolate, tem chantilly, tem morango, e o sabor é assim, é assado, né? A pessoa pode descrever, você pode ter uma noção, mas se você não experimentou, você não sabe o que é esse bolo de verdade. Você só sabe o sabor de uma coisa quando você vivencia a sua própria experiência. Aí você pode relatar o que você sentiu. A meditação é isso, a entrega para a vida é isso. A consciência amorosa é isso. Se você só ouviu falar de consciência amorosa, mas sua vida está muito distante disso, porque você ainda é muito reativo, está muito no jogo de poder, toda essa história parece um pouco enfadonha, um pouco piegas ou meio utópica. Ah, consciência amorosa, que bobagem, isso aí não tem nada a ver. Claro, você não viveu, você não experimentou. Como é que você vai relatar alguma coisa se você não viveu a sua própria experiência? Então eu sugiro que você treine o desenvolvimento dessa consciência no dia a dia da sua vida. No seu olhar diante da realidade. Você vê uma notícia no jornal, não olha aquilo de uma forma mundana. Procura observar o que está por trás daquilo, por que será que essa situação aconteceu, o que será que os envolvidos nessa situação precisavam aprender, como será que a lei de causa e efeito está atuando aqui, onde está o lado luz dessa situação. Você percebe? Você começa a olhar essa situação não mais aqui, você começa a olhar aqui, ó, pela perspectiva das leis espirituais. Você sai do ego e vai para o ser, entende? Quando você olha a realidade várias oitavas acima. E aí quando você começa a praticar no dia a dia esse olhar de gratidão, de aceitação, esse olhar perceptivo e não reativo na sua vida, você vai percebendo que você vai se identificando cada vez menos com o ego, né? Que muita coisa na sua vida começa a fazer sentido e aí vai ficando cada vez mais fácil, mais fluido você treinar esse olhar para a luz e essa postura amorosa diante da realidade, tanto em relação ao que te acontece quanto em relação aos seus relacionamentos interpessoais. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, se tocou seu coração, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Quero relembrar a todos que agora, sexta-feira agora, de junho de 2022, dias 24 de junho, 25 e 26, vai ter o curso de DNA básico de Theta Healing com o meu pai, Wilson Valim. Se você quiser ser um terapeuta de Theta Healing ou se você quiser simplesmente se auto-aplicar, se você quiser aprender como fazer reprogramação de crenças do ponto de vista vibracional, energético, se você quiser aprender a fazer alinhamento vibracional, conexão com o seu mentor, limpeza de memórias de outras vidas, né? O Theta Healing tem muitos recursos para quem acredita, é claro. Então, se você sentir afinidade com essa proposta, se você tiver de coração aberto e também sentir afinidade com a energia do meu pai, eu sou suspeita, mas a energia dele é maravilhosa, ele é muito intuído, ele é muito bem acompanhado de espíritos amigos. Então, se você sentir essa conexão com ele, as formas de inscrição estão aqui na descrição do vídeo. O curso é online, portanto você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Basta ser maior de 18 anos e estar de coração aberto. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.